Aos 68 anos, vendi minha rede de padarias por R$ 32 milhões. Para comemorar, chamei meu filho único para um café da manhã. Com um sorriso no rosto, ele propôs um brindis pelo meu sucesso. Mas quando meu celular tocou e saí para atender, algo aconteceu que mudaria nossas vidas para sempre. E o relógio começou a contagem regressiva para minha vingança silenciosa. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Nunca pensei que a pessoa que mais amava no mundo seria capaz de me matar por dinheiro. Mas a vida tem uma forma cruel de mostrar que às vezes conhecemos menos as pessoas que criamos do que imaginamos. A padaria era uma daquelas tradicionais do bairro da Muca, em São Paulo. O tipo de estabelecimento onde o cheiro de pão quente invade a calçada, desde as 5 da manhã, e onde os mesmos clientes aparecem há décadas. As mesas eram de mármore branco com listras cinza, e cada cadeira de madeira contava histórias de milhares de cafés da manhã. Me sentei em frente ao meu filho Roberto, um homem de 42 anos que criei sozinho após a morte precoce da minha esposa Mariana. Ela se foi quando ele tinha apenas 11 anos, deixando-me responsável pela nossa pequena padaria no Brás e pela criação do nosso menino. Aquela pequena padaria agora era uma rede de 17 estabelecimentos espalhados por São Paulo e Grande São Paulo. Era o fim de uma era e o começo de outra. Décadas de madrugadas acordando às 3 horas, noites sem dormir, incontáveis sacrifícios, tudo para garantir que meu filho tivesse o melhor que eu podia oferecer. A sua saúde, pai. Roberto levantou sua xícara de café, seus olhos brilhando de uma forma que interpretei como orgulho. 32 milhões, consegue acreditar? O senhor é incrível. Sorri, batendo minha xícara na dele. Dei um pequeno gole no meu café com leite. Meu cardiologista tinha sido categórico. Nada de café puro para mim. Minha pressão arterial estava descontrolada e eu levava os cuidados com a saúde muito a sério. Roberto parecia impecável naquela manhã. Vestia um terno cinza bem cortado que eu tinha dado de presente no aniversário dele. Seu cabelo preto, igual ao meu quando tinha a idade dele, estava penteado com gel. Ao lado dele, Patrícia, sua esposa há 7 anos, sorria com aquela atitude encantadora que sempre me incomodou, embora nunca soubesse explicar exatamente por quê. Estou tão feliz que finalmente decidiu vender, Arnaldo, disse Patrícia, levantando também sua xícara. Agora pode aproveitar a vida, viajar, descansar. Já trabalhou demais. Assenti, embora algo no tom dela me incomodasse. Era como se estivesse mais aliviada que feliz por mim. Como se a venda representasse algo diferente para ela do que para mim. Tenho planos, respondi simplesmente. O Instituto Mariana é só o começo. Vi um lampejo de algo cruzar o rosto de Roberto. Irritação, preocupação. Foi tão rápido que não consegui identificar. Instituto? Perguntou. Sua voz subitamente tensa. Sim, estou criando um instituto em nome da sua mãe para ajudar crianças órfãs. Uma parte significativa do valor da venda vai para lá. Patrícia quase engasgou com o café. Que maravilhoso, disse, mas sua voz traía outra emoção. E quanto? Quanto exatamente planeja doar? Antes que pudesse responder, meu celular tocou. Era Maurício, meu advogado e amigo de décadas. Alguém que conhecia minha família tão bem quanto eu. Preciso atender, disse-me levantando. É sobre os últimos detalhes da venda. Caminhei até a calçada em frente à padaria, onde o sinal estava melhor. A conversa com Maurício foi breve. Apenas alguns detalhes sobre a assinatura final dos documentos na manhã seguinte. Quando voltei, notei algo estranho. Roberto e Patrícia conversavam em sussurros urgentes que cessaram imediatamente quando me aproximei. Está tudo bem? Perguntei ao me sentar. Claro, pai, sorriu Roberto. Mas o sorriso não chegava aos olhos. Só estava dizendo para Patrícia o quanto estou orgulhoso do senhor. Assenti pegando minha xícara de café com leite. Estava prestes a tomar um gole quando notei algo. Um leve resíduo no fundo da xícara, como se algo tivesse se dissolvido ali. Coloquei a xícara de volta na mesa sem beber. Quem pediu pão de queijo? Perguntei casualmente, mudando de assunto. O café da manhã continuou por meia hora.
Pedi um novo café com leite, alegando que o anterior estava frio, e observei atentamente as reações de Roberto e Patrícia. Havia tensão em seus sorrisos, uma ansiedade mal disfarçada em seus gestos. Quando finalmente nos despedimos na calçada em frente à padaria, Roberto me abraçou com força. "Te amo, pai", disse. E por um momento quase acreditei que era verdade. Subi no meu carro e esperei até que o veículo deles desaparecesse na esquina. Estava prestes a ligar o motor quando escutei uma batida leve na janela. Era Cláudia, a garçonete que tinha nos atendido a manhã toda. Seu rosto mostrava uma expressão grave que me alarmou de imediato. Baixei o vidro. "Sim, Cláudia." Ela hesitou, olhando nervosamente ao redor como se temesse ser escutada. "Seu Arnaldo", disse em voz baixa. "Me perdoe por me meter, mas tem algo que preciso contar." "O que aconteceu, Cláudia?" Ela hesitou, claramente desconfortável. "Quando o senhor saiu para atender o telefone, vi algo. Estava servindo a mesa ao lado e fez uma pausa engolindo em seco. Vi seu filho colocando algo na sua xícara, um pó branco de um pequeno frasco que tirou da bolsa. A esposa dele olhava ao redor como vigia, garantindo que ninguém visse. Meu sangue congelou. Embora já tivesse notado algo estranho na xícara e suspeitasse de algo, escutar a confirmação de uma testemunha era devastador. "Tem absoluta certeza disso?" perguntei. Minha voz mal passando de um sussurro. Cláudia assentiu, seu olhar direto e firme. "Absoluta, seu Arnaldo. Trabalho há 15 anos nesta padaria. Nunca me meti na vida dos clientes, mas não podia ficar calada sobre isso. Não conseguiria dormir. Contou para mais alguém?" "Não, senhor. Vim direto falar com o senhor." Achei que devia saber. Respirei fundo tentando ordenar meus pensamentos. "Cláudia, obrigado pela sua honestidade. Se importaria se eu ficasse com a xícara? Para verificar." "Já me encarreguei disso", respondeu tirando do bolso do avental uma sacola plástica lacrada que continha minha xícara de café. "Ia sugerir o mesmo. Se quiser fazer algum exame, a prova está aqui." Peguei a sacola com mãos trêmulas. Não sei como agradecer. "Não precisa, seu Arnaldo. Só tome cuidado, gente que faz esse tipo de coisa é perigosa." Com um último olhar de preocupação, Cláudia se afastou voltando para a padaria. Fiquei sentado no carro por vários minutos, segurando a sacola com a xícara, sentindo como se o mundo tivesse desabado sobre mim. As lágrimas correram pelo meu rosto, mas não eram de tristeza. Eram de uma fúria fria que nunca antes havia sentido. Um tipo de raiva que transforma o sangue em gelo e os pensamentos em cálculos precisos. Sequei o rosto e peguei o telefone. Maurício atendeu no segundo toque. "Você tinha razão." Foi tudo o que disse. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Maurício sabia. Durante meses tinha tentado me alertar sobre os problemas financeiros de Roberto e Patrícia, sobre a forma como começaram a se aproximar mais depois do anúncio da venda. Eu não quis acreditar. Preferi pensar que era apenas um filho redescobrindo o amor pelo pai. "Quanto tempo acha que temos?" perguntou finalmente. "Não muito. Vão tentar de novo." "O que quer fazer, Arnaldo?" Olhei a xícara dentro da sacola plástica, imaginando as mãos do meu filho derramando veneno na bebida do próprio pai. "Quero que paguem", respondi, minha voz mais firme do que nunca. "Não com cadeia. Isso seria fácil demais. Quero que sintam cada grama do veneno que tentaram me dar." A xícara de café ainda estava comigo, lacrada numa sacola plástica. Mesmo antes da confirmação de Cláudia, algo dentro de mim, talvez instinto paterno, talvez autopreservação, me alertou a não beber aquele conteúdo suspeito. Na manhã seguinte, levei ao laboratório particular. O tipo de lugar que não faz perguntas quando você coloca um maço de notas de R$ 100 no balcão junto com a amostra. O tipo de lugar que trabalha rápido e em silêncio. Quero uma análise completa, sem perguntas. "Preciso dos resultados hoje", disse ao técnico. Um jovem de óculos que me olhou com curiosidade, mas aceitou minha proposta sem hesitar. Enquanto esperava, sentei num café próximo. Meu celular tocou. Era Roberto. "Pai, está bem? O senhor não parecia muito bem ontem."
Sua voz soava preocupada, mas agora eu podia escutar a falsidade atrás de cada palavra. Estou muito bem, meu filho, respondi forçando um tom leve. Só um pouco cansado. Vou descansar hoje. Ah, que bom. Pensei que pudesse estar, não sei, doente ou algo assim. Decepcionado por eu não estar morto, pensei. Mas disse: nada disso. Me sinto muito bem. Houve uma pausa desconfortável. E sobre o instituto que mencionou, é realmente algo que quer fazer agora? Quero dizer, acabou de vender as padarias. Talvez seja melhor descansar um pouco antes de começar novos projetos. Ah, então era isso. O dinheiro, sempre o dinheiro. Já está tudo encaminhado, Roberto. Aliás, vou assinar os documentos com Maurício agora mesmo. Outra pausa. Mais longa desta vez. Quanto está colocando nesse instituto, pai? Fechei os olhos, controlando a dor que ameaçava me engolir. 20 milhões, respondi calmamente. Uma mentira que eu sabia que o desesperaria. É um bom começo para o trabalho que quero fazer. Pude escutar sua respiração acelerando do outro lado da linha. 20 milhões. Mas, pai, isso é quase tudo. O que vai fazer com o resto da sua vida? Não pode. Preciso ir, meu filho. O táxi chegou. Desliguei antes que pudesse protestar mais. Agora eu sabia exatamente quanto valia minha vida para meu filho. 32 milhões de reais. Nem mais nem menos. 3 horas depois, o laboratório me ligou. Os resultados estavam prontos. Quando o técnico me entregou o envelope, suas mãos tremiam ligeiramente. Ele sabia o que tinha encontrado. Senhor, isso é... Começou, mas levantei a mão para interrompê-lo. Obrigado, disse simplesmente, pagando o resto do combinado. No carro abri o envelope. O laudo era claro e devastador. Digoxina em uma concentração 10 vezes superior à dose terapêutica normal. Uma dose que, segundo indicava a nota do técnico, poderia causar bradicardia severa, hipotensão e possível parada cardíaca em indivíduos com condições cardiovasculares pré-existentes. Exatamente o que eu tinha. Hipertensão e um ligeiro sopro no coração. Condições que Roberto conhecia perfeitamente. Condições que fariam minha morte parecer natural. Um triste ataque cardíaco num senhor que acabara de receber uma grande soma de dinheiro e estava sob estresse. O plano perfeito. Liguei para Maurício e dirigi até seu escritório no centro de São Paulo. Quando entrei em sua sala, ele já me esperava, sentado atrás de sua imponente escrivaninha de mogno, os óculos de armação preta realçando seus olhos afiados. E então? Perguntou, embora seu tom sugerisse que já sabia a resposta. Coloquei o laudo sobre a mesa. Ele leu rapidamente, seu rosto permanecendo impassível, exceto por um breve apertar de lábios. Digoxina, disse finalmente. Uma escolha interessante. Difícil de detectar numa autópsia de rotina. Ela estudou enfermagem por 2 semestres antes de abandonar. Expliquei. Deve ter aprendido o suficiente. Maurício se recostou na cadeira com os dedos entrelaçados. O que quer fazer, Arnaldo? Podemos ir à polícia com isso? Neguei com a cabeça. E transformar isso num espetáculo público? Ver meu filho ser julgado, condenado? Ver o nome que construí ser arrastado pela lama? Não, isso não vai acontecer. Então o quê? Respirei fundo, sentindo uma estranha calma me envolver. Você me disse que Roberto e Patrícia têm problemas financeiros. Quero saber exatamente quão profundos são. Maurício abriu uma gaveta e tirou uma pasta grossa. Deslizou sobre a mesa em minha direção. Já solicitei uma investigação financeira completa. Os resultados chegaram esta manhã. Abri a pasta e comecei a ler. À medida que virava as páginas, um retrato sombrio e patético se formava diante dos meus olhos. Roberto e Patrícia estavam afundados em dívidas. Cartões de crédito estourados, empréstimos com agiotas, um carro de luxo com parcelas atrasadas, um apartamento hipotecado que estava prestes a entrar em processo de execução, viagens caras, jantares extravagantes, roupas de grife, uma vida de ostentação construída sobre areia movediça. Estão falidos, constatei fechando a pasta.
Estão desesperados por dinheiro. Exato, confirmou Maurício. E quando você mencionou colocar a maior parte do dinheiro num instituto, foi o gatilho. Completei. Se deram conta de que estavam prestes a perder a única chance de salvar o estilo de vida que criaram. Ficamos em silêncio por um momento, o peso da situação pairando entre nós. O que mais me entristece, disse finalmente, não é a tentativa de me matar. É que não precisavam. Se tivessem problemas, poderiam ter vindo até mim, pedido ajuda. Eu teria ajudado. Sempre ajudei. Maurício estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. Algumas pessoas ficam cegas pela ganância, Arnaldo. Não conseguem ver nada além do próprio desejo. Respirei fundo e me levantei. Uma decisão cristalizando em minha mente. Preciso que faça algumas coisas por mim, Maurício. Primeiro, quero que redija um novo testamento. Segundo, preciso que marque uma reunião com Roberto e Patrícia para amanhã aqui no seu escritório. Diga que é sobre o instituto, que estou reconsiderando os valores. Maurício me olhou com uma sobrancelha erguida. O que está planejando? Algo que nunca esquecerão. Respondi, sentindo uma determinação fria crescer dentro de mim. Uma lição sobre consequências. Ao sair do escritório de Maurício, recebi uma mensagem de Roberto. Pai, podemos jantar hoje à noite? Patrícia e eu queremos conversar sobre alguns planos para o seu futuro. Sorri amargamente para o telefone. Planos para meu futuro ou a falta dele. Desculpe, meu filho. Estou me sentindo um pouco indisposto. Podemos nos ver amanhã no escritório de Maurício? Às 10 horas. A resposta chegou quase instantaneamente. Claro, pai. Descanse. Amamos muito você. Amamos muito você. Palavras vazias de um filho que menos de 24 horas atrás tinha tentado me matar por dinheiro. Na manhã seguinte acordei sentindo-me estranhamente leve, como se um peso tivesse sido removido dos meus ombros. A dor ainda estava lá, profunda e latejante, mas agora estava acompanhada por uma clareza que nunca antes tinha experimentado. Me preparei com cuidado para a reunião. Escolhi um terno azul marinho, elegante e discreto. Penteei meus cabelos grisalhos para trás. Nada de colônia forte. Nada para mascarar as linhas que a vida desenhou no meu rosto. Queria que Roberto me visse exatamente como eu era, um pai envelhecido que ele tentou matar. Quando cheguei ao escritório de Maurício, ele já me esperava na recepção. Havia algo diferente em seu olhar. Um brilho de admiração misturado com preocupação. Já estão na sala de conferências, me informou. Parecem ansiosos. Devem estar. Respondi ajustando a alça da minha pasta onde guardei o laudo do laboratório. Quanto tempo falta para o detetive chegar? Ligou há 10 minutos. Está no prédio, no andar de baixo, esperando o nosso sinal. Assenti satisfeito. Maurício tinha contratado um ex-policial para nos ajudar com o que estava por vir. Não era oficial, não era legal, mas era necessário. Vamos então, disse, endireitando meus ombros. Ao entrar na sala de conferências, Roberto e Patrícia se levantaram de imediato. Meu filho vestia um terno escuro, impecável. Patrícia estava elegante num vestido bege, quase inocente em seu corte. Pareciam um casal de propaganda, desses de anúncio de banco ou seguro de vida. Pai. Roberto se aproximou abrindo os braços para me abraçar. Dei um passo para trás imperceptivelmente. Ele hesitou confuso, mas se recuperou rapidamente, transformando o movimento num gesto para puxar a cadeira para mim. Está se sentindo melhor hoje? Perguntou, seu rosto uma máscara de preocupação. Muito melhor. Respondi me sentando. É incrível o que uma boa noite de sono pode fazer. Patrícia sorriu mostrando dentes perfeitos e brancos demais. Fico feliz em ouvir isso, Arnaldo. Estávamos preocupados. Aposto que estavam. Pensei. Preocupados porque ainda estou vivo. Maurício se sentou ao meu lado, abrindo uma pasta que continha vários documentos. Sua expressão era de profissionalismo absoluto, embora eu conhecesse o turbilhão de emoções que devia estar sentindo. Maurício era meu amigo há mais de 30 anos. Tinha sido padrinho de casamento de Roberto. O tratou como a um sobrinho. Bem, começou.
Arnaldo me pediu para convocar esta reunião para discutir alguns ajustes nos planos financeiros após a venda das padarias. Os olhos de Roberto brilharam momentaneamente. Patrícia se endireitou na cadeira. Como sabem, continuou Maurício, Arnaldo inicialmente planejava destinar uma parte significativa do valor da venda ao Instituto Mariana. 20 milhões, interrompeu Roberto, sua voz traindo um ligeiro tremor. Pai, realmente acho que é demais. Quer dizer, claro que é seu dinheiro e faz o que quiser, mas... Levantei a mão silenciando-o. De fato houve mudança de planos, disse calmamente. O rosto de Roberto se iluminou com esperança mal disfarçada. É mesmo? Perguntou, inclinando-se para a frente. Sim, continuei. Me dei conta de que talvez estivesse sendo precipitado. Percebi que existem coisas mais importantes do que imaginava. Coisas que só ficam claras quando você quase morre. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Patrícia engoliu em seco. Roberto congelou, seu sorriso vacilando por um instante. O que quer dizer, pai? Perguntou, forçando uma risada leve. O senhor está com uma aparência ótima. Em vez de responder, abri minha pasta e tirei o laudo do laboratório. Coloquei sobre a mesa e deslizei em direção ao casal. Sabem o que é isso? Perguntei suavemente. Roberto olhou o documento sem tocá-lo. Patrícia permaneceu imóvel como uma estátua. É um laudo toxicológico, continuei. Minha voz ainda calma, quase clínica. Uma análise do meu café com leite de anteontem de manhã. Interessante, não? Digoxina em dose potencialmente letal para alguém com meus problemas cardíacos. O rosto de Roberto perdeu toda a cor. Patrícia começou a suar visivelmente. Pai, não sei do que está falando, gaguejou Roberto, seu olhar saltando entre Maurício e eu. É algum tipo de brincadeira? Uma brincadeira? Repeti, inclinando a cabeça. Não, Roberto, não é brincadeira. Assim como não é brincadeira o fato de que vocês dois estão afundados em dívidas. Ou o fato de que você tentou me envenenar para herdar meu dinheiro antes que eu o desperdiçasse com um instituto. Patrícia começou a se levantar, mas Maurício a interrompeu com um gesto firme. Sugiro que vocês dois fiquem exatamente onde estão, disse, sua voz fria como aço. As coisas vão ficar muito piores se tentarem ir embora agora. Roberto começou a chorar, grandes lágrimas rolando por seu rosto perfeitamente barbeado. Pai, eu juro, não sei do que está falando. Nunca faria algo assim. Nunca. Era uma atuação impressionante. Se eu não tivesse as palavras de Cláudia, se não tivesse o laudo, talvez até acreditasse. Roberto disse, minha voz finalmente quebrando um pouco. A garçonete viu tudo. Cláudia, lembra dela? Viu você colocando algo na minha xícara enquanto eu atendia o telefone. Viu Patrícia vigiando para garantir que ninguém estivesse olhando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia olhou para Roberto, que tinha parado de chorar. Seu rosto agora mostrava algo diferente. Não era mais medo ou choque. Era cálculo. Estava avaliando suas opções, tentando encontrar uma saída. Isso é ridículo. Finalmente falou Patrícia, sua voz tremendo ligeiramente. Estão nos acusando de tentativa de homicídio baseados em quê? No testemunho de uma garçonete que pode estar mentindo? Um laudo de laboratório que pode ter sido falsificado? Maurício sorriu, um sorriso sem humor. É exatamente por isso que temos um convidado esperando para se juntar a nós, disse pegando o telefone. Ele está ansioso para ouvir suas explicações. Discou um número e falou brevemente. Segundos depois, a porta se abriu e um homem alto, de aparência séria, entrou. Vestia um terno simples e carregava uma pasta similar à de Maurício. Este é Paulo Ferreira, apresentou Maurício. Ex-detetive da Polícia Civil, agora consultor particular. Paulo cumprimentou a todos com um aceno e sentou ao lado de Maurício. O senhor Ferreira passou as últimas 48 horas investigando vocês dois. Continuei observando como o pânico crescia nos olhos de Roberto. Descobriu coisas interessantes. Querem ouvir? Ninguém respondeu. O silêncio era resposta suficiente. Por exemplo, prossegui. Descobriu que Patrícia fez várias pesquisas online sobre os efeitos da digoxina em pacientes com problemas cardíacos.
Descobriu que Roberto usou um nome falso para comprar o medicamento numa farmácia do outro lado da cidade. E descobriu que vocês dois devem mais de 1,5 milhão de reais a pessoas que não são conhecidas por sua paciência com devedores. Patrícia começou a tremer visivelmente. Roberto parecia ter entrado em choque, seu olhar fixo num ponto distante. "O que querem?" perguntou finalmente, sua voz baixa e derrotada. "O que eu quero?" repeti, sentindo uma onda de tristeza me invadir. "Quero entender como meu próprio filho chegou a este ponto. Como você pôde sequer pensar em me matar? Como o dinheiro se tornou mais importante que amor, que família, que tudo o que pensei ter te ensinado?" Roberto finalmente me olhou nos olhos. Não havia mais lágrimas, nem medo, nem cálculo. Havia apenas uma frieza que me assustou. "Quer saber por quê?" perguntou sua voz surpreendentemente calma. "Porque sempre se preocupou mais com suas padarias, com seu dinheiro, com seu precioso legado do que comigo. Porque depois que mãe morreu, se afogou no trabalho e me deixou de lado. Porque prometeu que um dia tudo seria meu, que finalmente poderia viver a vida que mereço, e então decide doar tudo para um estúpido instituto." Suas palavras me acertaram como um soco no estômago. Era isso que ele pensava? Que eu o tinha negligenciado? Que o trabalho duro para construir algo para nós dois, para garantir nosso futuro, era uma forma de abandono? "Roberto", comecei, minha voz trêmula. "Trabalhei duro por nós, para garantir que você tivesse oportunidades que eu nunca tive, para que nunca precisasse se preocupar com dinheiro. E olha onde isso nos levou", replicou amargamente. "Você com seus milhões e eu tentando te matar para não perder tudo." A crueza da confissão fez todos na sala prenderem a respiração. Patrícia o olhou com horror. "Roberto, calhe a boca", sibilou. "Está confessando um crime." Ela riu. Um som vazio e sem vida. "Qual é a diferença? Ele já sabe. Todos sabem." Olhei para meu filho, o menino que um dia segurava minha mão enquanto caminhávamos até a padaria de madrugada, que chorou no meu ombro quando sua primeira namorada o deixou, que jurou estar ao meu lado sempre, acontecesse o que acontecesse. E tomei minha decisão final. "Vocês têm 2 opções", disse, minha voz mais firme do que esperava. "Primeira opção: Maurício liga para a polícia agora mesmo. São presos por tentativa de homicídio. Com as evidências que temos, a condenação é praticamente certa. Passarão anos na prisão." Roberto olhou fixamente à mesa enquanto Patrícia parecia prestes a desmaiar. "Segunda opção", continuei. "Assinam os documentos que Maurício preparou. Confessam tudo por escrito. O documento será guardado num cofre. Se algo me acontecer, qualquer coisa, natural ou não, será entregue imediatamente às autoridades." "E em troca?" perguntou Patrícia, sua voz quase inaudível. "Em troca, desaparecem da minha vida para sempre. Sem contato, sem tentativas de reconciliação, sem pedir dinheiro. Pegam o que têm e saem da cidade. Começam uma vida nova longe de mim." Maurício deslizou um documento grosso sobre a mesa. Era a confissão detalhada e implacável, acompanhada de um acordo legal que os obrigava a nunca mais me contatar sob pena de divulgação da confissão. "E o dinheiro?" perguntou Roberto, seus olhos finalmente encontrando os meus. "O que acontece com ele?" Senti uma pontada no coração. Mesmo agora, acuado, tudo em que pensava era dinheiro. "A maior parte vai para o Instituto Mariana como estava planejado", respondi. "Mas estou disposto a quitar suas dívidas sob a condição de que nunca voltem." Patrícia olhou para Roberto, depois para os documentos. "Podemos ter um momento para discutir?" pediu. "Não", respondeu Maurício bruscamente. "Decidem agora ou ligamos para a polícia. Não é negociável." Um silêncio tenso se instalou na sala. Finalmente, Roberto estendeu a mão em direção à caneta. "Não temos escolha", murmurou para Patrícia. "É isso ou a cadeia." Enquanto assinavam os documentos um após outro, senti um vazio expandindo dentro de mim. Este era o fim. Não haveria reconciliação, não haveria perdão. Apenas o fim de uma família que passei toda a minha vida tentando proteger e nutrir. Quando terminaram,
Maurício recolheu os papéis e os colocou numa pasta. O senhor Ferreira vai acompanhá-los ao apartamento para que recolham seus pertences essenciais, informou. Vocês têm 48 horas para sair de São Paulo. Se não cumprirem este prazo, a polícia será notificada imediatamente. Roberto assentiu derrotado. Patrícia continuou olhando fixamente a mesa como se não pudesse acreditar no que tinha acontecido. Uma última coisa, disse quando se levantaram para ir embora. Por quê? De verdade. Não essa história de abandono. Você sabe que não é verdade. Dei tudo por você, Roberto. Absolutamente tudo. Ele finalmente levantou o olhar e vi algo que nunca antes tinha notado. Um vazio profundo, como se algo essencial faltasse dentro dele. Porque era mais fácil, respondeu com uma sinceridade aterradora. Mais fácil que trabalhar, que economizar, que construir algo do zero como você fez. Mais fácil que aceitar que tínhamos arruinado nossas finanças. Mais fácil que admitir que nosso estilo de vida era uma mentira. Suas palavras flutuaram no ar como veneno. Nem amor, nem ódio. Apenas uma conveniência fria e calculista que me fez sentir como se estivesse olhando para um estranho. Adeus, Roberto, disse, sentindo cada palavra como uma pedra pesada. Espero que encontre o que está procurando. Ele não respondeu. Simplesmente seguiu Patrícia e Paulo para fora da sala sem olhar para trás. A porta se fechou com um suave clique e de repente me dei conta. Meu filho tinha morrido. Não fisicamente, mas a pessoa que eu amava, que tinha criado, já não existia. Talvez nunca tivesse existido. Maurício e eu ficamos sentados em silêncio por vários minutos. Finalmente ele pegou minha mão. Está bem? Neguei com a cabeça, incapaz de falar. As lágrimas que tinha contido durante toda a reunião finalmente vieram. Um fluxo silencioso que corria pelo meu rosto. Vou levá-lo para casa, disse com gentileza. No caminho, olhando pela janela do carro, vi famílias caminhando pelas calçadas. Pais segurando as mãos de filhos pequenos, adolescentes discutindo com seus pais. Cenas comuns, cotidianas que agora pareciam pertencer a um mundo ao qual eu já não tinha acesso. Passaram-se 2 semanas. Paulo confirmou que Roberto e Patrícia tinham deixado São Paulo com destino ao interior de Minas Gerais, com o pouco dinheiro que lhes restava. A promessa de quitar suas dívidas foi cumprida, não por generosidade, mas porque não queria que agiotas os procurassem e eventualmente chegassem até mim. Me instalei numa rotina silenciosa. Pela manhã, caminhava no Parque Ibirapuera perto da minha casa. À tarde, trabalhava nos detalhes do Instituto Mariana. À noite, sentava no terraço com uma xícara de chá, olhando a cidade e tentando entender como tinha chegado a este ponto. Foi durante uma dessas noites que Maurício apareceu sem avisar. Trazia uma pasta debaixo do braço e uma expressão determinada no rosto. Chega de lamentações, declarou colocando a pasta na mesa à minha frente. É hora de começar a viver de novo. Olhei surpreso pela abordagem direta dele. O que é isso? Projetos, respondeu abrindo a pasta. Projetos para o Instituto Mariana. Coisas que você pode fazer agora. Pessoas que pode ajudar. Vidas que pode mudar. Dentro da pasta havia propostas detalhadas. Um orfanato para crianças sem família, um programa de bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes, um centro de capacitação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade. Por que está me mostrando isso agora? Perguntei. Maurício sentou ao meu lado, seu olhar direto e franco como sempre. Porque você está se afogando em tristeza e culpa. Está se perguntando onde errou, o que poderia ter feito diferente. Mas a verdade, Arnaldo, é que algumas pessoas simplesmente tomam decisões ruins. Não importa quão bem sejam criadas, quão amadas sejam. Escolhem o caminho errado. Fiquei em silêncio absorvendo suas palavras. Roberto tomou sua decisão, continuou Maurício. Agora é hora de você tomar a sua. Pode se esconder aqui lamentando o que perdeu, ou pode transformar essa dor em algo positivo. Pode honrar a memória de Mariana não só com o nome dela num instituto, mas com ações das quais ela teria se orgulhado. Olhei os projetos espalhados à minha frente.
Cada um representava uma oportunidade de fazer algo significativo, de talvez preencher o vazio que Roberto tinha deixado. Não sei se tenho forças para isso, admiti. Maurício sorriu. Um sorriso gentil, mas determinado. Você construiu um império do zero depois que Mariana morreu. Criou um filho sozinho. Sobreviveu a uma tentativa de assassinato da pessoa que mais amava no mundo. Tem força para qualquer coisa. Naquela noite, enquanto Maurício dormia no quarto de hóspedes, sentei na minha escrivaninha com os projetos do instituto. Comecei a tomar notas, fazer sugestões, planos. Pela primeira vez desde a traição, senti algo além da dor. Um propósito. Na manhã seguinte, quando Maurício entrou na cozinha, me encontrou já vestido e tomando café. Quero começar pelo orfanato, anunciei sem preâmbulos. Há um terreno perto do bairro da Mouca que seria perfeito. Podemos iniciar a construção num mês se acelerarmos a papelada. O sorriso de Maurício iluminou seu rosto. Bem-vindo de volta, disse simplesmente. E assim começou a próxima fase da minha vida. Não como pai, não como empresário, mas como alguém determinado a transformar uma tragédia pessoal num legado de esperança para outros. Passou um ano desde aquela reunião devastadora no escritório de Maurício. O outono tinha dado lugar ao inverno, e o inverno à primavera. A natureza seguia seu ciclo implacável, indiferente aos dramas humanos que se desenvolviam sob seu olhar. Naquela manhã ensolarada de setembro, estacionei meu carro em frente a um grande terreno cercado por tapumes coloridos. Uma faixa enorme anunciava Futuro Lar do Orfanato Mariana Souza, uma iniciativa do Instituto Mariana. Vários trabalhadores se moviam pelo local e o som de máquinas pesadas enchia o ar. Maurício me encontrou na entrada, vestido casualmente. Algo raro nele. Pronto para a visita de inspeção? Perguntou entregando-me um capacete de segurança amarelo. Assenti colocando o capacete. Enquanto caminhávamos pela obra, o engenheiro-chefe se juntou a nós, explicando cada detalhe do projeto. As fundações já estavam prontas, e as paredes do primeiro andar começavam a tomar forma. As instalações elétricas começam semana que vem, explicou, mostrando as plantas. E esperamos ter o teto pronto antes das chuvas de dezembro. Olhei ao redor, visualizando como seria o lugar quando estivesse terminado. Quartos acolhedores para 50 crianças, salas de estudo, biblioteca, refeitório, áreas de recreação. Um espaço projetado não como instituição, mas como um verdadeiro lar. E aqui, o engenheiro apontou para uma ampla área no centro do terreno. Será o jardim que o senhor solicitou, com a jabuticabeira preservada tal como pediu. No meio da obra, sobrevivendo milagrosamente à construção, estava uma velha jabuticabeira. Eu tinha insistido em mantê-la, em que toda a construção se adaptasse para preservá-la. Era uma árvore similar a uma que Mariana e eu tínhamos plantado no quintal da nossa primeira casa quando Roberto ainda era bebê. Está ficando lindo, comentei sentindo uma mistura de orgulho e melancolia. Depois da visita, Maurício e eu almoçamos num pequeno restaurante próximo. Enquanto comíamos, ele me entregou uma pasta. Relatório semestral do Instituto, explicou. Além do orfanato, já concedemos 30 bolsas de estudo e iniciamos a reforma do centro comunitário no Parque da Muca. Folheei as páginas, impressionado com o progresso. Em apenas 6 meses, o Instituto Mariana tinha se tornado uma força real de mudança na cidade. E como estão as finanças? Perguntei. Sólidas. O investimento inicial está rendendo bem e recebemos algumas doações significativas de outros empresários locais. Seu exemplo inspirou muita gente, Arnaldo. Sorri pensando em quanto Mariana teria amado ver tudo isso. Ela sempre falava sobre retribuir a comunidade quando tivéssemos sucesso. Não viveu o suficiente para isso, mas seu sonho finalmente estava se realizando. Tem algo que preciso te contar, disse Maurício hesitando depois que terminamos de comer. Recebi notícias sobre Roberto e Patrícia. Meu coração deu um salto. Apesar de tudo, não pude evitar a preocupação instantânea que surgiu. O que houve? Se separaram, respondeu Maurício, observando atentamente minha reação. Patrícia voltou para São Paulo há um mês. Está morando com a mãe na Zona Leste.
Roberto continuou no interior. Conseguiu um emprego como gerente de uma pequena padaria em Poços de Caldas. Absorvi a informação em silêncio. Não senti satisfação pelas dificuldades deles. Apenas uma tristeza profunda pelo que poderia ter sido. Ele perguntou por mim? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Maurício negou com a cabeça. Não. Paulo mantém contato com um detetive local que os monitora discretamente só para garantir que estejam cumprindo o acordo. Ele não te mencionou. Assenti engolindo o nó que se formou na minha garganta. Era melhor assim. Cortar todos os laços, todas as esperanças de reconciliação. Roberto tinha escolhido seu caminho, e eu, o meu. Naquela noite, sentado no terraço como de costume, pensei em como a vida tinha tomado rumos inesperados. A traição de Roberto tinha destruído algo fundamental dentro de mim, mas também tinha aberto espaço para que algo novo florescesse. Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era um número desconhecido. Alô. Atendi cauteloso. Senhor Arnaldo Souza? Uma voz jovem, feminina. Sim, sou eu. Meu nome é Marina Oliveira. Sou uma das bolsistas do Instituto Mariana. Fiquei surpreso. Não era comum que as bolsistas tivessem meu número particular. Olá, Marina. Como conseguiu meu contato? O doutor Maurício me deu. Explicou rapidamente. Disse que eu devia falar diretamente com o senhor sobre meu projeto. Maurício, sempre tomando liberdades, mas raramente se equivocava em seus julgamentos. Que projeto seria esse? Estou estudando medicina, como sabe pelo meu registro no instituto. Mas além das aulas regulares, estou desenvolvendo uma pesquisa sobre tratamentos alternativos para doenças cardíacas. Meu interesse despertou imediatamente. Doenças cardíacas, como a que levou Mariana, sempre tiveram um significado especial para mim. Continue, a encorajei. Estamos trabalhando com uma técnica de regeneração de tecidos que mostrou resultados promissores em testes preliminares. Mas precisamos expandir a pesquisa e o financiamento atual é limitado. E está me ligando para convidá-lo a visitar nosso laboratório, respondeu com entusiasmo. Sei que o Instituto Mariana tem foco especial em educação e orfanato, mas acredito que esta pesquisa se alinha perfeitamente com os valores do Instituto. Salvar vidas. Prevenir que outras crianças percam seus pais como o senhor perdeu sua esposa. Fiquei impressionado com a pesquisa que ela tinha feito sobre mim. Maurício deve ter contado muito. Quando seria esta visita? Amanhã, se possível. Estaremos realizando um experimento importante e seria uma oportunidade perfeita para o senhor ver o trabalho em andamento. Hesitei. Minha agenda estava relativamente livre, mas não tinha planejado me envolver com projetos além dos já estabelecidos pelo Instituto. Marina, vou ser honesto. Parece um projeto fascinante, mas não tenho certeza se está dentro do alcance atual do Instituto. Entendo, respondeu, sua voz mostrando decepção. Mas se me permitir apenas 1 hora do seu tempo, prometo que verá o potencial. Estamos falando de um tratamento que poderia ter salvado sua esposa, Sr. Arnaldo. Suas palavras tocaram uma fibra sensível. Mariana tinha morrido subitamente de um ataque cardíaco fulminante. Os médicos disseram que não havia nada que pudesse ser feito, que mesmo com atendimento imediato as chances eram mínimas. Desde então sempre me perguntei se com avanços na medicina, histórias como a dela, poderiam ter finais diferentes. Está bem, cedi finalmente. Me mande o endereço. Estarei aí amanhã às 10 horas. Depois de desligar, fiquei pensando na coincidência. No mesmo dia que recebia notícias sobre Roberto, surgia esta oportunidade de honrar a memória de Mariana de uma forma que não tinha considerado, contribuindo para pesquisas que poderiam salvar outras famílias da dor que sentimos. Talvez não existissem coincidências. Talvez a vida simplesmente seguisse seu fluxo, abrindo portas inesperadas quando outras se fechavam. Na manhã seguinte, dirigi até a Universidade de São Paulo seguindo as instruções de Marina. O campus era grande e arborizado, com prédios modernos espalhados entre áreas verdes.
O laboratório ficava num edifício recente dedicado à pesquisa biomédica. Marina me esperava na entrada. Era uma jovem de aproximadamente 25 anos, cabelo escuro preso num rabo de cavalo e olhos vivos e inteligentes que brilhavam com entusiasmo. Vestia um jaleco branco impecável sobre roupas simples. Senhor Arnaldo, muitíssimo obrigada por vir. Me cumprimentou estendendo a mão. É uma honra conhecê-lo pessoalmente. O prazer é meu, respondi apertando sua mão. Havia algo familiar nela que não conseguia identificar. Maurício fala muito bem do seu trabalho. O Dr. Maurício tem sido um grande apoio, sorriu. Venha, deixe-me mostrar o laboratório. Enquanto caminhávamos pelos corredores, Marina explicava com entusiasmo os projetos em andamento. Sua paixão pela medicina era contagiante, lembrando-me do entusiasmo que Mariana tinha por seu trabalho como enfermeira. O laboratório era impressionante. Equipamentos de última geração, pesquisadores concentrados em suas estações de trabalho, um ambiente de dedicação e propósito. Este é o coração do nosso projeto, disse Marina me conduzindo a uma área separada por divisórias de vidro. Dentro do espaço, vários pesquisadores trabalhavam com microscópios e equipamentos que eu não reconhecia. Numa mesa central, um aparelho pulsava suavemente, simulando os batimentos de um coração humano. Estamos desenvolvendo um tecido cardíaco artificial que pode se integrar ao músculo danificado, explicou. Usando células-tronco do próprio paciente, eliminamos o risco de rejeição e aceleramos o processo de recuperação. Durante quase 2 horas, Marina me guiou pelo laboratório explicando cada aspecto da pesquisa com uma clareza surpreendente. Não entendi todos os termos técnicos, mas captei o essencial. Estavam criando uma tecnologia que poderia revolucionar o tratamento de doenças cardíacas. E quanto custa expandir esta pesquisa? Perguntei finalmente quando nos sentamos em sua pequena sala para um café. Ela hesitou, mordendo o lábio. 600 mil reais para o próximo ano. Isso nos permitiria contratar 2 pesquisadores a mais e adquirir equipamentos essenciais para os testes clínicos preliminares. Era uma soma considerável, mas bem dentro das possibilidades do Instituto. Por que a Agência de Fomento à Pesquisa não financia? Financiam, mas o processo é lento. Estamos competindo com dezenas de outros projetos. Poderíamos perder meses até anos. Enquanto isso, pessoas morrem. Pessoas como sua esposa, completei. Ela assentiu, seus olhos sérios. Exatamente. De novo senti aquela estranha familiaridade ao olhá-la. Algo em seu olhar, na forma como inclinava a cabeça enquanto falava. Marina, você mencionou que Maurício fala muito sobre mim. O que ele te contou exatamente? A jovem hesitou, parecendo subitamente desconfortável. Bem, me contou sobre o Instituto, sobre como foi criado em memória da sua esposa, sobre o trabalho incrível que estão fazendo. Só isso? Ela respirou fundo, como se tomasse uma decisão difícil. Não. Também me contou sobre seu filho. Um silêncio pesado caiu sobre a pequena sala. Olhei para Marina tentando decifrar sua expressão. Não havia julgamento ali. Apenas uma compaixão genuína que me desconcertou. E o que ele te contou exatamente sobre meu filho? Perguntei finalmente. Minha voz mais tensa do que pretendia. Marina se acomodou na cadeira, seus dedos tamborilando nerviosamente sobre a mesa. Me contou o que aconteceu. A tentativa de envenenamento, como descobriram, o acordo. E por que ele compartilharia algo tão pessoal com você? Ela desviou o olhar brevemente, como se reunisse coragem. Por que pedi? Por que precisava entender antes de conhecê-lo? A resposta me confundiu ainda mais. Precisava entender por quê. Em vez de responder diretamente, Marina abriu a gaveta da mesa e tirou uma fotografia emoldurada. Me passou silenciosamente. Era uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Mostrava um homem alto, de cabelo grisalho, com um braço ao redor de uma mulher mais jovem. Sorriam para a câmera em frente a uma casa simples. Quem são eles? Perguntei, embora algo dentro de mim já soubesse a resposta. Meus pais, respondeu Marina suavemente. Ou melhor, as pessoas que me criaram. Olhei para ela com nova compreensão.
notando agora os detalhes, a forma dos olhos, a curva do sorriso, características que me eram dolorosamente familiares. Você é... Comecei, incapaz de completar a frase. Sua neta, confirmou, seu olhar firme encontrando o meu. Roberto me teve aos 17 anos. Não pôde ou não quis me criar. Fui adotada por um casal do interior de São Paulo. Minha mente girava. Uma neta. Eu tinha uma neta. Durante todos esses anos, enquanto construía padarias, acumulava riqueza, planejava um legado, havia uma parte da minha família que nem sabia que existia. Roberto nunca me contou. Sussurrei mais para mim que para Marina. Nunca disse uma palavra sobre ter tido uma filha. Descobri sobre vocês há 2 anos, continuou Marina. Meus pais adotivos sempre foram honestos comigo sobre a adoção. Quando completei 23 anos, me deram os documentos que tinham sobre minha mãe biológica. Não era muito, só um nome. Roberto Souza. Fez uma pausa observando minha reação. Inicialmente não planejava procurá-lo. Tive uma vida feliz, pais maravilhosos. Não sentia um vazio que precisasse ser preenchido. Mas sou médica, e há questões de saúde, históricos familiares que podem ser importantes. Então comecei a investigar. E me encontrou primeiro, completei. Ela sorriu ligeiramente. Li sobre a venda da rede de padarias, sobre o Instituto Mariana. Descobri que Roberto era seu filho único. Fiquei observando de longe, tentando decidir se devia me aproximar. Foi quando conheci o Dr. Maurício através de um programa de bolsas do Instituto. Maurício soube quem você era desde o início? Marina negou com a cabeça. Não. No começo era só o diretor do Instituto que me concedeu uma bolsa. Nos aproximamos porque ele visitava com frequência o laboratório. Parecia genuinamente interessado no nosso trabalho. Foi só há alguns meses que decidi contar. Achei que precisava de ajuda para decidir se devia ou não procurá-lo. E ele sugeriu esta estratégia. Me trazer aqui sob pretexto do financiamento para a pesquisa. Um rubor cobriu o rosto de Marina. A pesquisa é real. Apressou-se em esclarecer. Tudo o que mostrei é verdadeiro. Realmente estamos desenvolvendo estas técnicas e realmente precisamos de financiamento. Mas sim, foi ideia dele me ajudar a criar esta oportunidade. Ele achou que seria mais fácil que simplesmente aparecer na sua porta dizendo: "Olá, sou sua neta." Não pude evitar um pequeno sorriso. Era típico de Maurício. Sempre pragmático, sempre planejando vários passos à frente. "Você já falou com Roberto?" Perguntei, temendo a resposta. "Tentei", admitiu Marina. "Fui a Poços de Caldas há 3 meses. Consegui encontrá-lo." Mas ela parou, seus olhos enchendo de lágrimas. Ele não quis me conhecer. Disse que aquela parte da vida dele estava fechada. Que era melhor eu seguir meu caminho, e ele o dele. O impacto daquelas palavras foi como um golpe físico. Mesmo depois de tudo que Roberto tinha feito, ainda conseguia me surpreender com sua crueldade. Rejeitar a própria filha, negar a ela sequer a oportunidade de uma conversa. "Sinto muito", disse estendendo a mão e segurando a dela. "Ninguém merece esse tipo de rejeição." Marina enxugou uma lágrima com a mão livre. "Está tudo bem. Como disse, tive pais maravilhosos. Não estou procurando uma mãe ou um pai. Mas pensei que talvez o senhor gostasse de saber que tem uma neta, que parte do seu legado continua, de uma forma que não esperava." Olhei para ela, esta jovem inteligente, compassiva e determinada, e senti que algo se desatava dentro de mim. Um nó de amargura e dor que tinha carregado desde a traição de Roberto começou a se soltar. "Marina", disse, minha voz embargada pela emoção. "Eu adoraria conhecer minha neta de verdade. Não só como uma potencial financiadora da sua pesquisa, mas como seu avô. Se você quiser, claro." Seu rosto se iluminou com um sorriso que me lembrou dolorosamente Roberto quando era criança, antes que a vida ou suas próprias escolhas o transformassem na pessoa que se tornou. "Eu gostaria muito", respondeu. Naquele momento, algo mudou fundamentalmente na minha vida. A ferida aberta pela traição de Roberto não desapareceu. Provavelmente nunca desapareceria completamente.
mas foi coberta por algo novo e inesperado. A possibilidade de uma nova conexão familiar. Um novo começo. Quanto à pesquisa, disse depois de um momento. Considere o financiamento aprovado. Maurício pode cuidar da papelada. É um projeto que vale a pena por si só, independentemente da nossa conexão. Os dias seguintes foram uma montanha russa de emoções. Marina e eu começamos a construir um relacionamento cautelosamente no início, mas com crescente abertura e confiança. Descobri que ela era tudo o que poderia esperar numa neta. Brilhante como Mariana, determinada como eu mesmo, mas com uma suavidade e compaixão que eram totalmente dela. Talvez resultado da criação amorosa que recebeu de seus pais adotivos, pessoas simples mas generosas que a educaram com valores sólidos. Uma semana depois do nosso primeiro encontro, convidei Marina para jantar na minha casa. Enquanto preparávamos a comida juntos, ela insistiu em ajudar, recusando-se a me deixar fazer tudo sozinho. Me dei conta de que estava rindo mais do que tinha rido em meses. Como estão seus pais adotivos? Perguntei enquanto picávamos legumes lado a lado na cozinha. Eles sabem sobre mim? Sim, sabem, respondeu Marina. Na verdade, foram eles que me animaram a procurá-lo depois que voltei de Poços de Caldas. Mamãe disse que família é onde encontramos amor, não só onde temos sangue em comum, e que quanto mais amor eu tivesse na minha vida, melhor. Parecem pessoas sábias. Gostaria de conhecê-los algum dia. Eles adorariam. Papai está especialmente curioso sobre o senhor. Ele foi gerente de uma pequena padaria a vida toda. Quando soube que o senhor construiu uma rede de padarias, ficou impressionado. Sorri imaginando o encontro. Um gerente de padaria e o ex-proprietário de uma rede. Teríamos muito sobre o que conversar. Sua mãe adotiva não se sente ameaçada por mim? Por nossa proximidade? Marina negou com a cabeça, sorrindo. De jeito nenhum. Mamãe tem o coração do tamanho do mundo. Sempre disse que se algum dia eu encontrasse minha mãe biológica, ou qualquer familiar, ela ficaria feliz por mim. Não vê o amor como competição, mas como algo que se multiplica quando é compartilhado. Refletindo sobre suas palavras enquanto seguíamos cozinhando, percebi a ironia. Eu tinha perdido um filho que teve tudo: amor, conforto, oportunidades, mas que escolheu a ganância acima de tudo. E aqui estava minha neta, criada por pessoas de recursos modestos, mas com uma riqueza de espírito que Roberto nunca conheceu. Você gosta de cozinhar? Observei vendo a destreza com que manejava os ingredientes. Adoro. Mamãe me ensinou desde pequena. Diz que os médicos precisam saber se alimentar bem. Não podem viver só de comida de hospital. Ri lembrando como Mariana também gostava de cozinhar. Dizia que era sua forma de terapia depois de um longo dia de trabalho no hospital. Sua avó também adorava cozinhar, comentei. Era especialista em massas. Fazia um nhoque que era uma obra de arte. Sério? Seus olhos brilharam de interesse. Eu também tenho fraqueza por massas. Minha especialidade é lasanha. Deve ser de família. Brinquei. E logo nos encontramos rindo juntos como se nos conhecêssemos há anos, não dias. Durante o jantar, Marina me contou mais sobre sua vida, seus estudos, seus sonhos para o futuro. Em troca, compartilhei histórias sobre Mariana, sobre como construímos a empresa juntos, sobre os primeiros anos de Roberto, como ele era quando criança. Quer dizer, perguntou Marina hesitante, mexendo com o garfo nos restos de comida no prato. Suspirei procurando as palavras certas. Era vibrante, cheio de energia e curiosidade. Adorava aventuras. Sempre queria explorar, descobrir coisas novas. Não era o melhor aluno, mas compensava com criatividade. Desenhava muito bem. Por um tempo pensamos que seguiria uma carreira artística. O que mudou? Era a pergunta que eu mesmo me fazia incontáveis vezes desde a traição. Não sei ao certo, admiti. Depois que Mariana morreu, algo mudou nele. Ficou mais reservado, mais calculista. Na adolescência começou a se importar demais com status, com o que os outros pensavam. Queria sempre o melhor, o mais caro, o mais exclusivo. Achei que era só uma fase que amadureceria.
Mas, em vez disso, essa característica só se intensificou com o tempo. Marina assentiu pensativa. Quando o conheci, mesmo naquele breve encontro, notei algo estranho nele. Uma frieza, uma distância. Como se estivesse sempre calculando algo, medindo suas palavras e ações. Você acha que eu poderia ter evitado? Que fiz algo errado ao criá-lo? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Era algo que me atormentava nas noites de insônia. Marina colocou sua mão sobre a minha, seu olhar direto e sincero. Como médica, aprendi que existem fatores além do nosso controle. Predisposições genéticas, química cerebral, experiências formativas que parecem insignificantes no momento, mas moldam profundamente a personalidade. Não acredito que o senhor pudesse ter previsto ou evitado o caminho que ele escolheu. Fez uma pausa, como se organizasse seus pensamentos. Olhe para mim. Tenho o mesmo material genético que ele. Mas fui criada por pessoas diferentes num ambiente diferente e me tornei uma pessoa completamente diferente. Isso me diz que não é só a criação, nem só a genética. É uma combinação complexa de fatores, muitos dos quais estão fora do controle dos pais. Suas palavras trouxeram um alívio que eu não sabia que precisava. Durante meses tinha carregado o peso da culpa, questionando cada decisão que tomei como pai. Escutar Marina, uma médica, uma pessoa com formação científica, mas também minha neta, dizer que talvez não fosse minha culpa era como sentir um nó se desfazer no peito. Obrigado por isso. Sussurrei. Não estou só dizendo o que quero ouvir. Insistiu. É o que realmente acredito. Depois do jantar, mostrei a Marina o álbum de fotos da família. Juntos passamos as páginas que documentavam a história do Souza. O casamento com Mariana, os primeiros anos de Roberto, as férias na praia, formaturas, aniversários. Marina absorvia tudo com curiosidade insaciável, fazendo perguntas, rindo das histórias que acompanhavam cada imagem. Para ela, estas eram peças do quebra-cabeça da sua origem, conexões com um passado que nunca conheceu. Esta sou eu com a idade que você tem agora. Comentei apontando uma foto minha aos 27 anos, ao lado da primeira padaria que administramos. A semelhança é incrível, observou. Mesmos olhos, mesma forma de rosto e mesma determinação, pelo que vejo no seu trabalho. Chegamos finalmente às últimas páginas do álbum. As fotos mais recentes eram de há 3 anos, mostrando Roberto e Patrícia no casamento deles. Ela parece desagradável, comentou Marina observando a figura de Patrícia. Era encantadora quando queria, expliquei. Mas havia algo nela que sempre me incomodou. Uma falsidade que não conseguia disfarçar completamente. E agora estão separados, murmurou. Ele está sozinho em Poços de Caldas. Notei um tom de preocupação na voz dela. Ainda se importa com ele, mesmo depois da rejeição? Marina deu de ombros, um gesto de vulnerabilidade. É estranho, não é? Nunca o conheci de verdade. É biologicamente meu pai, mas é um completo estranho para mim. Ainda assim não consigo evitar a preocupação. Talvez seja o lado médico em mim, sempre querendo consertar pessoas quebradas. Toquei seu rosto gentilmente. É seu coração, Marina. Grande e generoso demais para seu próprio bem. Ela sorriu um pouco triste. Talvez, mas isso não significa que vou tentar de novo. Ele deixou claro que não me quer na vida dele. Respeito isso. Naquela noite, depois que Marina foi embora, fiquei sentado no terraço por um bom tempo olhando as estrelas. Pensei na ironia de tudo. Tinha perdido um filho, mas ganhado uma neta. A traição de Roberto, por mais dolorosa que fosse, me levou indiretamente a Marina. Se não tivesse acontecido, talvez nunca a tivesse conhecido. A vida tinha um senso de humor estranho, às vezes cruel, às vezes surpreendentemente benevolente. E enquanto observava o céu noturno, senti uma paz estranha se estabelecer. Não era o fim da dor. Esta provavelmente nunca desapareceria completamente. Mas era o começo de algo novo, inesperado e profundamente valioso. O veneno que Roberto tentou me dar tinha se transformado paradoxalmente no catalisador para uma vida nova. Uma vida que,
apesar de todas suas imperfeições e dores, valia profundamente a pena ser vivida. Passou mais um ano desde aquele primeiro encontro com Marina. Um ano de transformações, de novas descobertas, de um tipo diferente de recomeço que jamais imaginei para minha vida aos 70 anos. Naquela manhã ensolarada de domingo, o grande salão do orfanato Mariana Souza estava decorado com balões coloridos e fitas festivas. Era o dia da inauguração oficial e crianças de todas as idades corriam animadas pelos espaços recém-construídos, maravilhadas com seus novos quartos, a biblioteca cheia de livros, o moderno parquinho no jardim. Maurício estava ao meu lado, impecável como sempre num terno azul marinho, observando a cena com satisfação. "Valeu a pena, não?" comentou enquanto observávamos uma menina de aproximadamente 7 anos explorando a estante de livros com admiração reverente, seus dedos tocando as lombadas como se fossem tesouros. "Cada centavo, cada minuto", respondi sentindo uma onda de gratidão por tudo que tínhamos conseguido realizar. O orfanato tinha capacidade para 50 crianças, mas começaríamos com 30 para garantir que cada uma recebesse atenção adequada. A equipe era composta por profissionais dedicados, educadores, psicólogos, assistentes sociais, todos compartilhando a visão de que este não seria apenas um abrigo, mas um verdadeiro lar. "Olha quem chegou." Maurício apontou discretamente para a entrada. Marina acabava de entrar acompanhada por um casal mais velho. A mulher, baixinha e robusta, tinha um sorriso caloroso que iluminava seu rosto marcado pelo tempo. O homem, alto e magro, com cabelo grisalho, olhava ao redor com evidente admiração. "São os pais dela?" perguntei, embora já soubesse a resposta. "Carlos e Maria Oliveira", confirmou Maurício. "Finalmente vai conhecê-los." Caminhamos em direção a eles. Marina nos viu e acenou com a mão, seu rosto abrindo num sorriso largo. "Vô, Maurício, quero que conheçam meus pais." A palavra vô ainda me causava uma estranha sensação, uma mistura de surpresa e felicidade. Nos primeiros meses, Marina me chamava pelo nome. Mas, gradualmente, à medida que nosso relacionamento se solidificava, começou a usar o termo carinhoso. A primeira vez que o fez, estávamos cozinhando juntos, e foi tão natural que quase não notamos a transição. "Muito prazer." Cumprimentei o casal estendendo a mão. "Arnaldo Souza." Maria ignorou minha mão estendida e me envolveu num abraço apertado. "Que bênção finalmente conhecê-lo", disse com uma sinceridade tão genuína que senti lágrimas ameaçando se formar. "Marina fala tanto do senhor." Carlos apertou minha mão com firmeza. "Um prazer, seu Arnaldo. Lugar impressionante que construiu aqui." Depois das apresentações, mostrei as instalações do orfanato. Carlos, com seu conhecimento de panificação e gestão, fazia perguntas perspicazes sobre organização, logística, manutenção. Maria se deleitava com os detalhes mais pessoais: os quartos acolhedores, as salas de atividades, o refeitório caloroso. "Cada criança terá seu próprio espaço", expliquei enquanto percorríamos os dormitórios. "Não grandes, mas confortáveis. E o mais importante, deles. Queríamos evitar o ambiente institucional." "Conseguiram", afirmou Maria tocando uma das camas arrumadas com colchas coloridas e bichos de pelúcia. "Isto aqui não parece instituição. Parece um lar de verdade." Seu comentário aqueceu meu coração. Era exatamente o que Mariana e eu teríamos desejado. Um lugar onde crianças sem família pudessem encontrar não só abrigo, mas afeto, segurança e oportunidades. Depois da inauguração oficial, com discursos, corte de fita e muitas fotografias, organizamos um almoço para os convidados especiais no jardim. Sob a sombra da velha jabuticabeira, agora rodeada por uma plataforma circular de madeira, arrumaram mesas para acomodar umas 50 pessoas entre funcionários, autoridades, patrocinadores e, claro, as próprias crianças. Me sentei com Marina e seus pais enquanto Maurício circulava entre os convidados, sempre o anfitrião perfeito. "Então, Carlos, comecei servindo mais limonada. Marina me disse que o senhor gerenciou uma padaria por muitos anos." Ele assentiu, seus olhos brilhando com o prazer de falar sobre sua profissão.
35 anos na padaria Pão Nosso. Comecei como balconista e terminei como gerente geral. Nada comparado com sua rede, claro. Mas era uma boa padaria, respeitada na região. Gerenciar qualquer padaria com sucesso requer talento. Respondi sinceramente. Especialmente por tanto tempo. Deve ter visto muitas mudanças na indústria ao longo dos anos. Ah, sim. Quando comecei, fazíamos reservas num grande caderno de registros. Computadores? Nem pensar. Riu balançando a cabeça. Os jovens de hoje não têm ideia de como era. Enquanto conversávamos sobre as transformações da panificação, percebi como era fácil me comunicar com Carlos. Compartilhávamos experiências similares, preocupações comuns, embora tivéssemos operado em escalas muito diferentes. Maria, por sua vez, conversava animadamente com Marina sobre as crianças do orfanato. Como antiga professora de ensino fundamental, tinha uma compreensão natural das necessidades infantis. Sabe? Me disse em certo momento, girando-se para mim. Quando Marina nos contou sobre o senhor, fiquei um pouco apreensiva. Pensei, será que este senhor rico e importante vai nos achar simples demais? Vai querer tomar nosso lugar na vida da Marina? Sua franqueza me pegou de surpresa. Eu jamais tentaria. Comecei a protestar, mas ela levantou a mão sorrindo. Sei agora. Mas mães são mães. Não importa a idade dos filhos. A gente sempre se preocupa. Mas ver este lugar, o que o senhor construiu aqui, me mostrou quem realmente é. Fez um gesto amplo indicando o orfanato ao nosso redor. Alguém que constrói um lugar assim para crianças tem um coração enorme. Senti-me profundamente tocado por suas palavras. A aceitação de Maria significava mais do que ela poderia imaginar. Foi Marina quem me devolveu a esperança. Confessei baixando a voz para que só ela escutasse. Depois do que aconteceu com Roberto, pensei que nunca mais confiaria em ninguém. Que passaria o resto da vida sozinho, amargurado. Maria apertou minha mão. Seus olhos compreensivos. Os filhos têm esse poder, não têm? De curar feridas que achávamos incuráveis. Depois do almoço, enquanto as crianças brincavam sob supervisão dos educadores, Marina me puxou para um canto mais tranquilo do jardim. Tenho uma novidade para contar, disse, um sorriso contido brincando em seus lábios. Nosso projeto de regeneração cardíaca foi aprovado para testes clínicos preliminares. Marina, exclamei abraçando-a. Isso é maravilhoso. Quando soube? Ontem. Queria contar pessoalmente. O Comitê de Ética aprovou o protocolo e já temos os primeiros voluntários selecionados. Pacientes com dano cardíaco moderado que não responderam bem aos tratamentos convencionais. Quando começam os testes? Em 3 semanas. Se tudo correr bem, poderemos expandir para uma amostra maior em 6 meses. Olhei para ela com orgulho incontido. Em apenas 1 ano, tinha transformado uma pesquisa promissora, mas subfinanciada num projeto pioneiro com potencial para salvar inúmeras vidas. Sua avó estaria tão orgulhosa, disse sentindo um nó na garganta. Tão orgulhosa. Marina segurou minhas mãos, seu olhar subitamente sério. Recebi um e-mail ontem. De Roberto. Meu coração deu um salto. Em 1 ano não tínhamos tido nenhuma notícia direta dele. Só relatórios ocasionais do detetive contratado por Maurício, confirmando que continuava em Poços de Caldas, trabalhando na mesma padaria, vivendo uma vida aparentemente comum e solitária. O que ele queria? Perguntei tentando manter a voz neutra. Disse que soube do meu trabalho. Aparentemente viu algo online sobre a pesquisa cardíaca. Disse que estava orgulhoso. Marina parecia confusa, como se não soubesse o que sentir. Você respondeu? Ainda não. Não sei se devo. Considerei a situação. A parte de mim que ainda doía com a traição, queria dizer a Marina para ignorar o e-mail, para se proteger de possíveis manipulações. Mas a parte que tinha crescido, que tinha aprendido com esta jornada inesperada, sabia que a decisão não era minha. O que diz seu coração? Perguntei. Marina suspirou olhando as crianças que brincavam à distância. Uma parte de mim quer responder, saber mais sobre ele. Talvez até tentar construir algum tipo de relacionamento. Outra parte lembra como me rejeitou da primeira vez, como tratou você.
E tem medo. O medo é compreensível, mas também é a curiosidade. O que você faria? Pensei cuidadosamente antes de responder. Acho que todas as pessoas merecem uma segunda chance. Não necessariamente na sua vida, mas pelo menos para serem ouvidas. Talvez você possa responder de forma limitada. Ver o que ele tem a dizer sem criar grandes expectativas. Marina assentiu lentamente. Talvez. Vou pensar. Fez uma pausa. Depois perguntou a questão que pairava no ar. E você? Se ele tentasse contatar, aceitaria? A pergunta ficou suspensa entre nós, pesada com possibilidades. 1 ano atrás, a resposta teria sido um não imediato e definitivo. Mas agora, depois de tudo que tinha vivido, depois de redescobrir o significado de família através de Marina, de seus pais, das crianças do orfanato, não sei. Respondi com honestidade. Realmente não sei. Marina sorriu compreensivamente e entrelaçou seu braço no meu. Não precisamos decidir hoje. Temos tempo. Saímos juntos na noite suave, deixando o orfanato Mariana Souza para trás, mas levando conosco a certeza de que, independentemente do que o futuro guardasse, reconciliação, perdão, novos começos ou simplesmente a aceitação das coisas como estavam, tínhamos construído algo significativo das cinzas da traição. Passaram mais 6 meses. O orfanato prosperava, abrigando agora 40 crianças. A pesquisa de Marina avançava com resultados promissores nos primeiros testes clínicos. Minha vida tinha encontrado um ritmo novo, significativo, preenchido por propósito e conexões genuínas. Era uma tarde chuvosa de março quando meu telefone tocou. Um número desconhecido de Minas Gerais. Alô, atendi. Houve uma pausa longa. Depois uma voz que reconheci imediatamente, embora mais hesitante, mais quebrada do que me lembrava. Pai. Meu coração parou. Roberto. Olá, Roberto, disse. Minha voz surpreendentemente calma. Eu não sei se deveria ligar. Não sei se tem direito. Mas Marina respondeu meu e-mail e nós conversamos algumas vezes. Ela me contou sobre o orfanato, sobre como está bem. E eu... Sua voz falhou. Preciso falar com o senhor. Não por telefone. Pessoalmente. Se aceitar. Fechei os olhos sentindo uma onda de emoções conflitantes. Raiva, mágoa, curiosidade, um resquício de amor paternal que imaginei ter morrido, mas que aparentemente ainda pulsava fracamente. Por que agora, Roberto? Depois de todo este tempo. Porque estou diferente, pai. Ou estou tentando ser. Fez uma pausa. Perdi tudo. Patrícia, o dinheiro, até meu orgulho. Estou trabalhando numa padaria ganhando salário mínimo. Moro num quarto alugado. E sabe, é a primeira vez em anos que consigo dormir à noite. Continuou. Não estou ligando para pedir dinheiro. Não estou pedindo perdão. Sei que não mereço. Só quero... Preciso que saiba que entendo agora. Entendo o que joguei fora. O que tentei destruir. E vivo com isso todos os dias. Escutei em silêncio, tentando discernir sinceridade de manipulação. Mas havia algo na voz dele. Uma vulnerabilidade crua que nunca tinha ouvido antes. Onde quer se encontrar? Perguntei finalmente. Onde o senhor quiser. Eu vou, pensei por um momento. No orfanato. Sábado às 3 da tarde. Quero que veja o que foi feito com o dinheiro que tentou roubar. Estarei lá, disse. Pai, obrigado por aceitar. Desliguei e fiquei olhando o telefone por um longo tempo. Depois liguei para Marina. Ele me ligou, disse simplesmente. Eu sei. Foi por isso que respondi o e-mail dele. Achei que vocês dois mereciam uma conversa. Não estou dizendo que tem que perdoar. Só que talvez valha a pena ouvir. Você acredita que ele mudou? Marina hesitou. Acredito que ele está tentando. Se vai conseguir? Não sei. Mas acho que merece a chance de tentar. No sábado seguinte acordei com um nó no estômago. Maurício ofereceu acompanhar-me, mas recusei. Isso era algo que precisava fazer sozinho. Cheguei ao orfanato meia hora antes do combinado. Caminhei pelos jardins, observando as crianças brincando, lembrando-me de tudo que tinha acontecido no último ano e meio. A traição, a dor,
a descoberta de Marina, a construção deste lugar, tudo conectado numa teia complexa de causa e efeito. Às 3 horas em ponto, um táxi parou em frente ao orfanato. Roberto desceu. Quase não o reconheci. Tinha emagrecido consideravelmente. Seu cabelo, antes sempre impecavelmente penteado, estava mais longo e despenteado. Vestia roupas simples, uma camisa de botão desbotada e calças jeans. Mas era seu rosto que mais mudou. As linhas de tensão, a expressão calculista. Tudo isso tinha desaparecido. Em seu lugar havia uma suavidade, uma humildade que nunca tinha visto nele. Pai, disse quando se aproximou. Não tentou me abraçar. Apenas ficou ali, a uma distância respeitosa. Roberto. Obrigado por aceitar me ver. Acenei em direção ao orfanato. Vamos caminhar. Passeamos pelos jardins do orfanato em silêncio por alguns minutos. Roberto olhava tudo com uma expressão de admiração mista com remorso. É lindo, disse finalmente. Tudo isso. O que construiu aqui. É o que deveria ter sido feito desde sempre, respondi. O dinheiro usado para ajudar pessoas que realmente precisam. Ele assentiu, aceitando a pontada implícita. Tem razão. E eu tentei impedir. Tentei matar o senhor por dinheiro. Sua voz quebrou. Não há desculpa para isso, nenhuma. Não importa quão desesperado estivesse. Era seu filho e tentei tirar sua vida. Paramos sob a jabuticabeira. Roberto olhou a árvore, depois para mim. Mãe tinha uma igual no quintal da nossa primeira casa, disse suavemente. Lembro. Ficamos em silêncio por um momento. O que mudou, Roberto? Perguntei finalmente. Por que agora? Ele respirou fundo. Perder tudo foi o melhor que me aconteceu. Sei que parece estranho, mas quando não tinha mais nada, nenhum status, nenhum dinheiro, nenhuma forma de manter a fachada, fui forçado a olhar para quem realmente era. E não gostei do que vi. Continuou. Comecei a trabalhar na padaria. No começo foi humilhante. Eu, que tinha sido criado por um dono de rede de padarias, agora amassando massa às 4 da manhã por salário mínimo. Mas algo aconteceu. Comecei a lembrar de quando era criança, das madrugadas que ia com o senhor para a padaria, do cheiro do pão fresco, da satisfação no rosto do senhor quando um cliente elogiava nossos produtos. Seus olhos estavam marejados. Comecei a entender o que o senhor sempre tentou me ensinar, que o valor não está no dinheiro, está no trabalho honesto, na contribuição que fazemos, nas vidas que tocamos. Escutei em silêncio, parte de mim querendo acreditar, parte ainda guardada, protegida pela dor da traição. E Marina? Perguntei. Roberto sorriu, um sorriso genuíno que não via há anos. Foi ela quem realmente me fez mudar. Quando me escreveu, minha primeira reação foi ignorar. Mais uma pessoa querendo algo de mim, mas ela foi persistente. E gradualmente, através dos nossos e-mails, comecei a ver o que poderia ter sido. Uma filha que criei, uma neta que o Senhor ganhou, família de verdade, não baseada em dinheiro, mas em amor. Ele olhou para mim diretamente. Não estou pedindo perdão. Não espero que me aceite de volta na sua vida. Só precisava que soubesse que mudei. Que estou tentando ser a pessoa que o Senhor sempre quis que eu fosse. Talvez tarde demais, mas estou tentando. Olhei para meu filho, este homem quebrado, humilhado, mas talvez finalmente honesto, e senti algo dentro de mim se suavizar. Não era perdão, ainda não. Talvez nunca fosse perdão completo, mas era algo, uma abertura, uma possibilidade. Não sei se posso confiar em você de novo, Roberto, disse honestamente. Não sei se algum dia vou conseguir esquecer o que fez, mas vejo que está tentando. E isso é um começo. Lágrimas correram pelo rosto dele. É tudo o que posso pedir. Respirei fundo. Vamos devagar, sem promessas, sem expectativas. Mas talvez com o tempo possamos reconstruir algo. Não o que era. Isso está morto. Mas talvez algo novo. Algo baseado em honestidade e respeito. Roberto assentiu, incapaz de falar. E Roberto, adicionei. Se algum dia desviar deste caminho, se voltar aos velhos hábitos, não haverá terceira chance. Está claro? Está claro.
sussurrou. Caminhamos de volta para a entrada do orfanato. Quando chegamos ao portão, Roberto se virou. Posso abraçar o senhor? Hesitei. Depois, lentamente, abri meus braços. O abraço foi hesitante, cuidadoso, mas era real. E por um momento senti um lampejo do menino que ele tinha sido. Antes da ganância, antes da traição, antes de tudo desmoronar. Quando se separou, Roberto tinha um sorriso pequeno, mas genuíno no rosto. Vou trabalhar para merecer sua confiança de novo, pai. Nem que leve o resto da minha vida. Acenei enquanto ele entrava no táxi e desaparecia na esquina. Fiquei ali por um longo tempo, olhando o orfanato, pensando em tudo o que tinha acontecido. A traição, a dor, a descoberta de Marina, a reconstrução da minha vida e agora esta possibilidade inesperada de reconciliação. A vida tinha me ensinado que nem tudo tem finais limpos. Não há sempre justiça perfeita ou fechamento completo. Às vezes tudo que temos são possibilidades, pequenas aberturas, chances frágeis de recomeço. E talvez, pensei enquanto voltava para casa, talvez isso fosse suficiente. O veneno que Roberto colocou no meu café tinha se transformado em algo inesperado. Não em vingança ou amargura duradoura, mas em crescimento, em novas conexões, em propósito renovado. E agora, talvez, em uma reconciliação improvável, mas possível. A história não tinha acabado com um final feliz perfeito, mas tinha algo melhor. Tinha esperança. Tinha possibilidade. Tinha a promessa de que, mesmo das maiores traições, pode nascer algo novo. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa, senti pela primeira vez em muito tempo que estava verdadeiramente em paz. Não porque tudo estava perfeito, mas porque finalmente entendia que a vida não se trata de perfeição. Trata-se de continuar, de crescer, de encontrar propósito mesmo nas cinzas da destruição. E isso, percebi, era mais do que suficiente.